Em algumas famílias disfuncionais, um filho é escolhido para ser o bode expiatório, enquanto o outro costuma ser considerado como o filho dourado. O filho bode expiatório pode ser vítima de abusos por parte daquele que é designado como filho dourado ou de um outro parente narcisista. Quando essa identidade começa a ser construída durante a infância, nos vemos diante de uma situação que interferirá na formação da personalidade. Por isso, um filho que permaneça boa parte de sua juventude como bode expiatório terá grande tendência a ser vítima de bullying na escola e, mais tarde, de outros narcisistas. Pode aparecer na família uma criança que tem uma visão diferente, apresenta senso crítico, é observadora e diz, embora às vezes nem perceba o alcance das próprias palavras, quais os erros cometidos pelos demais. Com essa atitude, desperta antagonismo, ou, conforme o caso, a chamada fúria narcísica em um eventual narcisista. O filho bode expiatório não é uma ovelha negra da família. Geralmente é o mais talentoso e mais perspicaz. E mesmo uma criança que se destaque vai despertar inveja. Embora seja duro afirmar, pai ou mãe narcisistas também podem sentir inveja dos filhos. O filho que tem uma compreensão mais acertada terá uma tendência a discordar dos mais velhos. Existe em inglês uma palavra que designa essa situação. Esse filho será o truth teller, ou aquele que fala verdades. Um filho que ousa desafiar a autoridade dos pais não poderá se livrar impune. Aquele que tiver o infortúnio de ser escolhido como bode expiatório terá que enfrentar muitas críticas e até momentos de fúria. Aos poucos, o filho bode expiatório vai tendo sua capacidade de resistência sendo reduzida. Acabará gravando em seu subconsciente um padrão de limites muito baixo. Se desenvolverá na família um costume de se comunicar de forma grosseira. Haverá reprimendas ríspidas sempre que o bode expiatório executar qualquer tarefa. Receberá, invariavelmente, o alerta. Cuida que isso não vai dar certo. Quando ele fizer algo que mereça destaque, receberá um elogio. Muito bom, dessa vez parece que acertou. Grande parte das agressões ocorrem na frente de outras pessoas. A inércia do filho bode expiatório vai transmitindo uma mensagem de que ele é bonzinho. Com ele, se poderá fazer qualquer tipo de brincadeira de mau gosto. As agressões poderão ser de pequena monta, quase imperceptíveis, mas é a repetição e seu prolongamento no tempo que lhe conferem poder destrutivo. Isso pode vir a se tornar um culto familiar, em que vários integrantes constituem uma gangue de jogos mentais. A atribuição de supostos defeitos acabarão conferindo um rótulo que poderá acompanhar para sempre. Será o desleixado, o preguiçoso e etc. Enquanto a realidade, se bem analisada, pode comprovar o contrário. Quase sempre os comentários dos acusadores não passam de projeção. O surgimento do bode expiatório, assim, em um sistema familiar disfuncional, é visto como sendo uma manifestação de um processo inconsciente
onde a família desloca suas dificuldades psicológicas e complexos para um membro familiar específico, conforme descreve Rebecca Mandeville na obra Rejeitado, Envergonhado e Culpado, Ajuda e Esperança para Adultos em Papel de Bode Expiatório da Família. O bode expiatório nunca será ou fará o suficiente. O filho dourado do pouco que fizer para ajudar, alardeará que realizou um grande feito. Mesmo que cometa erros ou que alguém perceba as injustiças, será desculpado. Não ligue, é o jeito dele. A família disfuncional pode ter natureza insidiosa. Por isso, muitos adultos sobreviventes do tratamento como bode expiatório podem falhar em reconhecer que sofreram abuso emocional e psicológico quando estavam crescendo. Há ensinamentos bíblicos a respeito da disputa entre irmãos. Caim e Abel trabalhavam e faziam os sacrifícios que deviam a Deus. Mas Caim não progredia. Caim se enche de ódio de Deus e de toda a humanidade, terminando por tirar a vida de Abel. Os sacrifícios mencionados têm significado simbólico, pois há pessoas que trabalham muito e nunca prosperam. A competição que ocorre entre pessoas que se encontram próximas, como é o caso do grupo familiar, pode ser desastrosa. Pode ocorrer uma troca de posição. O filho dourado poderá deixar de sê-lo e o bode expiatório pode ser substituído. Tudo dependerá do grau de atenção que cada filho conseguir dedicar aos pais ou a outras pessoas que se entenda ser devido. Se trata de um jogo de interesses. Essa dinâmica terá, ao final, uma sorte de implicações práticas envolvendo bens, pensões alimentícias e alienação parental de idosos. Um narcisista fará jogos mentais para expulsar o bode expiatório e proclamará o quão ingrato este é, ao se ausentar no momento em que um familiar está idoso. Quando entender tudo isso, não adianta tentar ressaltar traços de personalidade de determinado familiar. Ele não vai aceitar e nem os seus facilitadores. Você será julgado e condenado. Se você se queixar alegando que dessa forma terá que ir embora para longe, isso só fará com que providenciem para que você vá ainda mais rápido. Parecerá uma continuação da disputa por um brinquedo que começou aos 5 anos de idade. Nem sempre haverá um narcisista nessa relação. Mas se houver algum com fortes traços, haverá um efeito sistêmico. Nem ele nem os demais reconhecerão qualquer tipo de abuso. Caso o bode expiatório tenha se afastado e resolva voltar, é vã a esperança de que alguém o ouça. Sua narrativa será desconstruída com cinismo. A metáfora do bode expiatório também tem inspiração bíblica. Nela, consta que Deus mandou levar ao templo 2 bodes, um para ser sacrificado e conseguir o perdão dos pecados, outro para ser levado ao deserto, carregando esses pecados. Em uma família disfuncional, um filho perseguido
pode escolher se retirar para o deserto e recomeçar de lá. Estabelecer o chamado contato zero. Ou permanecer suportando o peso dos erros de familiares tóxicos. Muito grato pela atenção.